A Polícia Federal prendeu hoje em Joinville um homem que é considerado um dos traficantes internacionais mais procurados do Brasil e da Europa. Em novembro do ano passado, um barco de pesca apreendido no litoral europeu com mais de 6 toneladas de cocaína. Quem chega trazendo as informações, David Paulo. É com você, David. Boa noite. Oi, Nader, ótima noite para você, a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Mega prisão, né? Uma grande operação feita pela Polícia Federal aqui em Joinville, no norte do estado, para prender esse homem, que é o magnata do tráfico de drogas. Ele que é especializado no tráfico internacional, como você bem disse, dava aí aulas, né, de como transportar drogas para fora do Brasil. Então ele seria o grande responsável, na verdade, Nader, para pegar essa droga aqui do Brasil e mandar especialmente lá para o continente europeu. E aí, de acordo com as informações, esse homem, ele era tão articulado, ele tinha tantos contatos, ele era tão visado ali no mundo do crime quanto em relação a essa questão do tráfico de cocaína, principalmente, que ele tinha, inclusive, ligações com a máfia sérvia. Você de casa não ouviu errado. A máfia sérvia lá, o pessoal do país lá que fica ali no leste europeu, tinha contatos desse homem. Então eles intermediavam, né? Faziam a compra aí dessa cocaína e ele era o responsável pela logística de levar através de barcos pesqueiros aí, navios pesqueiros, né, para o continente europeu. O delegado responsável por toda essa operação brilhante da Polícia Federal, doutor Alessandro Neto, falou com a nossa equipe, inclusive aqui no Cidade Alerta, e nós vamos acompanhar um trechinho agora. Esse indivíduo foi localizado há algumas semanas por nós aqui da Polícia Federal de Santa Catarina e começamos a incrementar uma vigilância em cima dele para tentar viabilizar o cumprimento dessa prisão. Ele foi alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Federal em 2023, lá na região de Santos, do Litoral Paulista, porque naquela época se detectou que ele era um dos articuladores, um dos principais artífices da coordenação da logística, da colocação de entorpecentes, né, cocaína, em barcos pesqueiros para remessa para o exterior. Então, naquela época, foi expedido contra ele um mandado de prisão preventiva. Esse mandado foi expedido pela 32ª Vara Federal de Fortaleza, apesar da Polícia Federal de São Paulo que estava à frente do caso. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça Federal de Fortaleza, em razão de uma apreensão que foi feita lá. Então, desde 2023, esse cidadão estava foragido e ele era na área do tráfico nesse modal marítimo, uma das pessoas mais procuradas aí no território nacional. Naquela operação foram apreendidos cerca de pouco mais de 6 toneladas de cocaína na época. Né? E desde então ele se vem foragido e a gente trabalha com fortes indícios de que ele ainda continuava atuando no ramo da coordenação e da estruturação de logística de remessa de cocaína posterior. Se detectou naquela investigação fortíssimos indícios da ligação dele com criminosos europeus, integrantes de uma máfia lá dos Balcãs, da região do país da Sérvia. Mas um fato que nós temos observado é que nos últimos 2, 3 anos, os grupos criminosos, essas organizações criminosas, têm se inclinado fortemente e procurado fortemente a região do nosso litoral aqui para poder remeter partidas de cocaína para a região da Europa e a costa da África através da utilização de barcos pesqueiros. Essa é uma preferência que a gente tem observado e por vários motivos. Um deles é a capacidade de carga desse tipo de embarcação. Como você viu aí, né, Nader, um grande trabalho feito pela Polícia Federal. Esse homem estava cerca de 3 anos desaparecido, estava ali foragido da justiça, a polícia não conseguia chegar nele, mas até o momento ali estava escondido. Só que aí estava aqui no bairro Espinheiros, zona leste de Joinville, quando ele menos esperou. A Polícia Federal bateu lá de manhã e acabou efetuando brilhantemente essa prisão. Como nós dissemos no começo da nossa entrada, um magnata do tráfico, como o doutor disse aí na sonora, era um homem artístico,
articulado, era um homem que mantinha os seus contatos, era o responsável logístico pela distribuição da droga lá na Europa, ou seja, mantinha ali a sua ligação aqui no Brasil com o tráfico, mas expandiu seus negócios para outro continente, ou seja, além de movimentar quantidades enormes de drogas, movimentava também quantias milionárias, porque a gente sabe que um carregamento desse, principalmente de cocaína, é um carregamento milionário. Então agora a polícia consegue prender realmente um homem importante em todo esse esquema do tráfico de drogas. Brilhante trabalho da Polícia Federal aqui de Santa Catarina. Nader, volto contigo. Aí, então, e eu estou aqui já conversando até com os delegados e com o pessoal, porque é o seguinte, a prisão desses dois homens, eu quero até ver se eu consigo ainda falar exatamente sobre a prisão desses dois homens, porque nós conversamos com o doutor Nelson Napp, a prisão do outro homem em Balneário Camboriú foi uma quebra importantíssima na organização paulista. E a prisão desse outro, uma quebra importantíssima, aliás, ao contrário, a prisão desse que você nos trouxe agora da organização paulista e a outra prisão de Balneário Camboriú, uma quebra importante na organização do Rio de Janeiro. Ou seja, eles estavam em Santa Catarina efetivamente dominando essas organizações criminosas e se passando por grandes empresários, vivendo vidas de luxo, um deles disseminando cocaína para a Europa, cada carregamento ultrapassando mais de 6 toneladas. Eu vou ouvir ainda hoje aqui o doutor Napp falando da prisão daquele criminoso do Rio de Janeiro e também sobre outras ações. Segura um pouquinho aí que a gente já volta a conversar, David.